Hey guys, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Juliana e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero tentar gravar um tour na minha escola pra mostrar como que é a Kaplan, onde que ela fica. Já devo ter comentado em algum vídeo. E hoje é o dia do Halloween. Eu tô zero caráter, só tô no meu disfarce próprio de bruxa, porque toda vez que eu procurei algum acessório eu não achei. Então meio que tô sem. Porque a hora que eu tava, as horas que eu cheguei e eu estava procurando na Dollarama, as coisas já estavam na decoração do Natal. Então assim, não é 100% culpa minha. Eu poderia ter arrumado uma fantasia no Brasil? Poderia. Mas eu tava ansiosa pra vir. Eu não conseguia raciocinar muito. Mas é isso. Vamos pra escola. Agora são 6h45. Aqui ainda tá tudo bem escuro, demora um pouquinho. Acho que deu umas 7h50. Não, vai. 7h50 já vai estar claro, isso eu tenho certeza. Mas o resto eu não sei quando clareia mesmo. O meu ponto de hoje é... Hoje é segunda-feira, dia 31 de outubro. E esse final de semana que passou, o streetcar não tava funcionando. Eu acordei mais cedo e tentei sair mais cedo hoje, porque o ônibus não tem a mesma frequência que nem o streetcar. Então vamos torcer para o streetcar ter voltado a funcionar. Ah, o streetcar tá funcionando! Ufa! Isso quer dizer que vou chegar cedão na escola. Vou perder um, mas eu vou chegar cedão na escola. Consigo gravar um pouquinho para vocês lá, enquanto não tem ninguém. At the gallery of memories, pretending you're still mine. It's a trick of a mind that's trying to hold on to a love that's dying. Cause letting go means saying goodbye, and I ain't ready for that. Cause all that I ever do is trying to get over you. I know that I gotta let you go. Pode ser que esteja atrasado um pouquinho. Tinha uma galera esperando. A gente já tá vindo. O único ruim dessa estação amarela é que ele tem milhares de estações. Então quer dizer que ele demora um pouquinho pra chegar no final de cada uma, pelo menos no meio dela. No caso, a escola são naqueles arcos ali, ó. Tá vendo esses arcos? Ali é onde eu faço dela.
7h40 agora. Normalmente eu chego do metrô ali 7h50. Acho que hoje eu adiantei demais. Aqui é uma segunda recepção. E aqui tem todas as outras salas. A área de estar dos alunos. E mais outras salas. Essa aqui é a minha segunda sala de listening speaking. E esse aqui é o nosso quadro de atividades. E aqui é o nosso refeitório. Preferi gravar agora porque não tem ninguém pra me escutar. Ou pelo menos ninguém que fale minha língua, então não passo vergonha. It's time to keep on moving. It's time to keep on moving. 'Cause you gotta live your life like you mean it. Live your life like you mean it. Live your life like you mean it. 'Cause you gotta live your life like you mean it. Live your life like you mean it. Live your life like you mean it. Yes. I'm starting outside. Heaven knows where we have been. Read the instructions for number 1 first. See if you understand. Filling jars with broken dreams. Getting lost is what we do. Just follow the stars, they'll guide. Tá aqui, eu e Dona Maria esperando ver o que a galera vai fazer hoje. Ocupadíssima, garota dos business. Hello! us through. Sobre a higiene do quebra toda hora. But when the dawn breaks at last, you look at me and I look back. It's time to keep on moving. 'Cause you gotta live your life like you mean it. Live your life like you mean it. Live your life like you mean it. 'Cause you gotta live your life like you mean it. Esse aqui é o nosso folheto de passeios que a gente tem. Aí tem, cada um tem seu preço. E você olha... e você, so expensive, look at this. E aí você olha com a empresa qual que você quer fazer. Tem esse lado e tem este. E tem esse aqui. Que são as outras viagens mais pra longe. Tirando esse aqui que eu uso aqui de perto. Mas o resto são outras viagens. Oi, gente, voltei aqui em mais um final de vídeo pra poder completar as coisas que eu acabei gravando lá no Canadá, né? Falando um pouquinho da escola, porque aparecem dúvidas no meio do caminho, né? E eu mostrei um pouquinho de como era a escola, né? Nesse vídeo eu basicamente não falei muito de como que foi o processo de escolher, como que funciona as aulas, como que você escolhe seu curso, como que é o teste de nivelamento e todas as outras coisas que vocês acham que precisam pra fazer uma
um intercâmbio de idiomas, né, em outro país. Então eu quero começar com umas perguntas meio básicas de como que foi a minha escolha da escola e como foi que eu escolhi o tipo do curso. A escola, eu basicamente tinha em mente a escola que eu queria, porque eu acompanho muita gente no YouTube, eu acompanho perfis de pessoas que fazem intercâmbio, como a Mi Alves. Então, desde uma vez que ela foi pra fazer Kaplan em algum lugar, eu gostei bastante do tipo da escola, das coisas que ela me falou sobre a escola, porque uma coisa que tinha me chamado muita atenção no final do curso você faz uma provinha, então não sei o que, só que nesse caso não era uma provinha. Nesse caso a escola te acompanha desde o primeiro tempo, né, desde o primeiro dia de aula até o final. E nesse final eles te dão meio que um resumo de como que foi, né, de como que seu inglês foi, de todas essas partes. Normalmente as escolas, eu acho que te pegam na última semana e você faz uma mini provinha pra saber se alguma coisa mudou, se alguma coisa mudou no seu inglês. Então acho que basicamente, acho que foi essa coisa que mais me atraiu. Quando eu contratei a agência pra procurar um pouco mais sobre a escola, pra saber um pouco mais da escola, orçamento, todas essas coisas, eu já tinha isso em mente que eu queria fazer inglês intensivo. Porque eu falei, pô, eu realmente fui pra querer estudar inglês, mas não posso fazer nada desse trabalho aqui no Brasil, eu só tenho apenas um mês de férias. Vou tentar aproveitar do melhor jeito possível, que seria fazendo inglês intensivo. Aí foi passando o tempo, eu fiquei um pouco ansiosa, eu falei, pô, será que eu vou conseguir ainda assim conhecer a cidade com esse inglês intensivo, né? Porque eu via que a galera... Talvez a aula poderia acabar 2 horas. Eu falei, pô, 2 horas já é bastante, né? Se praticamente tá no meio do dia ali, 2 horas, e não teria muito o que aproveitar. Mas ainda assim, quando eu fui correr na agência pra perguntar sobre como seria se eu quisesse fazer um semi-intensivo, que é um pouquinho abaixo, talvez 1 hora menos, a moça me falou que mudaria alguma coisinha e o valor seria, tipo assim, fichinha, mas eu já tinha pago também, né? Que eles, no caso, iriam ter que me devolver caso eu mudasse. Mas eu achei que não valia a pena eu mudar e eu continuei isso na minha cabeça. Então, na minha cabeça estava que eu queria fazer inglês intensivo. Isso é um caso de que eu queria realmente ter mais tempo de aprender, ter mais tempo de praticar isso. Então, porque basicamente você vai para um país que só fala inglês. Você pode escolher o geral English, General English, que eu acho que é a parte mais ok. Eu acho que são 2 horinhas de aula, alguma coisa assim, e você tá livre. E eles não te introduzem muitas coisas, eles falam sobre vários assuntos, sobre várias coisas. É tipo uma introdução pra você na língua, né? E aí eu acho que o semi-intensivo, ele basicamente vai ser lá umas 3 horinhas e vai ter um K+, como na minha escola, né? Na Kaplan são aulas extras, são os K+. Então, vamos supor, sua aula acaba meio-dia e pouco, sua aula acaba tipo 11h45. Aí, meio-dia começa um K+, vamos supor. Nesse K+, de speaking, vocês têm que falar sobre filmes. Ou é um K+ sobre watching, vocês vão assistir filmes e fazer alguma coisa em cima disso, né? Porque eles trabalham muito speaking, listen and writing. O meu caso era inglês intensivo, então eu tinha aula até 11h45, depois da 11h45 eu tinha mais uma aula obrigatória. E depois dessa mais uma aula obrigatória eu também poderia fazer um K+, que tava no meu schedule, que é na minha grade de horários. O General English você tem apenas a aula e só isso. O semi-intensivo você tem a aula e você pode fazer uma aula extra, é opcional, né? Tá incluso, você pode fazer, mas você faz o que você quiser. Se você não for, não vai contar como falta. No Intensive English você vai ter uma aula normal, que é a aula de Grammar. A segunda aula de Listening, Speaking and Writing. E a terceira, que é opcional, que é o K+, que você consegue escolher qual aula você quer frequentar, só pra te ajudar no inglês um pouquinho no período que você vai estar lá. Pergunta número 2. Como é o processo de nivelamento para as aulas na escola? Tá aí uma coisa que eu acho que me pegou um pouquinho de surpresa. Normalmente as escolas que eu conheci, que eu acompanhei de vídeos, que eu vi outras pessoas, né, com as pessoas que eu conheci lá, você vai no primeiro dia de aula e nesse seu primeiro dia de aula eles marcam um horário, talvez não o mesmo horário que vai começar as suas aulas, mas eles marcam um horário X nesse dia aí. Aplicam um nivelamento, um teste de nivelamento melhor. E nisso, depois do teste de nivelamento, você não vai ter aula. Eles te apresentam a escola, talvez façam um tour, toda essa questão aí. Quando eu cheguei no Canadá, a Kaplan já não tava mais com problemas de Covid, não tinha mais esse problema na cidade no geral, não era obrigatório máscara, nem nada. Mas aí, acho que foi no domingo, eu recebi um e-mail falando... Domingo não, acho que foi na sexta-feira, antes de eu sair do Brasil, eles mandaram um e-mail falando que a primeira aula não iria ser presencial, ia ser totalmente virtual. Isso me deixou um pouco frustrada, porque você paga um plano intensivo, você paga um plano caro pra primeira aula ser online, sendo que você já está lá.
sabe? Tipo assim, não tinha zero necessidade disso. A obrigação deles, no mínimo, eu acho que era ter uma aula presencial, fazer um nivelamento presencial, te apresentar a escola, te apresentar várias outras coisas que eles poderiam ter do que ter uma aula online. É horrível porque o mínimo que eu esperava é que a escola, né, levasse a gente até lá, nós faríamos o teste de nivelamento direto na escola e depois, sei lá, eles mostrariam como que funciona a escola, explicaria tudo bonitinho. Então eu achei, tipo assim, uma falta totalmente de necessidade deles fazerem esse teste online, porque foi basicamente um Meet online, né, que a gente entrou no Zoom, aí a gente conversou, eu não sei qual que é a função da moça na escola, mas a gente conversou com ela passou um pouco das instruções, como que funcionaria, isso e aquilo, que ela mandaria um link pra gente fazer. E antes desse meeting, eles mandaram no nosso e-mail praticamente o nosso número de estudante e um link. Nesse link a gente tinha que entrar no site da Kaplan, fazer o primeiro teste, que são 2 testes pra você fazer, e lá sairia sua nota, e aí depois disso você participaria do meeting. Dentro do meeting eles iam chamar uma ordem cronológica de alunos pra fazer o teste de speaking, e ali eles já definiriam até a noite deste mesmo dia da reunião, eles iriam te passar o schedule, que é o seu horário, de qual turma você ia ficar, qual horário você ia ficar, e toda essa parte aí de seu nivelamento, em qual nível você caiu. Que não tá nessa pergunta que eu coloquei, mas só pra situar. Você normalmente, na minha escola, na Kaplan, você não sai daqui do Brasil escolhendo qual horário de aula você vai fazer, tá? Eles têm um horário de manhã e o horário de tarde. Normalmente você não escolhe, eles que colocam você automaticamente em um horário. Você consegue mudar, sim, mas eu acho que você precisa de uma semana ou 2 para eles conseguirem te colocar em outra sala. Pela minha sorte, eu caí numa aula de manhã, que eu queria muito estudar de manhã, para poder aproveitar o resto do dia, então graças a Deus eu consegui estar numa aula de manhã. Perguntinha número 3, quais são os níveis de inglês na escola? Todas as escolas de inglês trabalham no mesmo nível de inglês, que são do nível A1 até o nível C2. Então tem A1, A2, B1, B2, C1, C2. São os níveis aí. Então o A são os níveis básicos, o B são os níveis intermediários e o C são os níveis avançados. Vou ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês que eu achei o dia que eu fiz o teste de nivelamento pelo site. O meu teste, gente, de speaking, ele necessariamente não é muita coisa, porque é aquele negócio, a gente aprende certas coisas, a gente usa Instagram, você assiste filme, assiste série, escuta música em inglês, mas não é a mesma coisa quando você tem que conversar com alguém. Mas ó, vou ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Ó, consegue ver? Esse é meu teste de listening, e o meu teste de listening foi B1. Isso pra mim seria incrível. Mas o meu teste de grammar, que é uma coisa também que eu tenho dificuldade, foi A2. Ok? Então esse aqui, ó, tá vendo? Aqui em cima tem todos os níveis, ó. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Tá vendo? Então eles têm uma nota, né, pra essa variação. Fiquei, na verdade, muito feliz quando eu vi que meu teste de listen deu B1, porque é um nível intermediário. Então no Brasil eu só fiz escolas básicas, que só não passava muito do verbo to be. Então eu fiquei bem feliz, na real, que eu fiquei no B1, mas... que eu tirei o B1 pro listen, mas quando você faz o teste e dá algum nível a menos, tipo assim, se os dois níveis não der igual e algum nível der inferior, você vai pro nível inferior, obviamente que eles querem melhorar isso pra você conseguir alcançar outro nível. Vou até deixar o link aqui embaixo, mas na Kaplan, se você entra no site da Kaplan, eles têm um teste de nivelamento disponível pra qualquer pessoa fazer. Então depois eu vou deixar aqui embaixo no link pra vocês clicarem e fazer o teste de vocês, pra vocês verem qual tá o nível de vocês do inglês. Como é a rotina de estudos dentro da escola? Bom, depois que acontece todo esse processo de você fazer o nivelamento, você vai receber no seu e-mail provavelmente seu schedule. O schedule é basicamente sua grade horária de coisas que acontecem na escola, e também daqueles K Plus que eu comentei, que são as aulas extras que tem. Então nesse schedule vai estar falando mais ou menos toda a programação que vai ter na semana. Se você quiser fazer esse K Plus, você não é obrigatório, mas você pode fazer. Eu vou ler meu schedule aqui pra vocês. Então eu recebi o meu schedule falando aqui qual que era o meu class time e qual que era o classroom number, porque aí eles vivem variando disso aí, né? Então que a minha primeira aula, que é o nome aqui tá AM Lower Intermediate, que era as aulas das 11h15 até 11h25. Então a minha aula principal era das 11h15 da manhã até a 11h25 da manhã também.
que é aquela aula de grammar que a gente fazia, sei lá, a gente fazia muita coisa, tipo assim, a gente ganhava o livro, acho que a cada uma semana e pouquinho a gente acabava trocando do livro de matéria, que tá até aqui comigo. Então a gente tinha essa aula que falava sobre grammar, a gente às vezes tinha que fazer um texto, a gente tinha que ouvir áudios, a gente tinha que responder exercícios, a professora também passava bastante homework. Assim, a coisa que eu mais amei, é meio óbvio, mas a coisa que eu mais amei, porque quando você faz inglês em outro lugar, as pessoas te explicam inglês com sua própria língua nativa, que é onde você tá aprendendo. Tipo, aqui no Brasil, eles ensinam inglês falando português. E quando você estuda fora, você não tem outra opção. Então a coisa mais legal pra mim foi eles explicando inglês com inglês, sabe? Tipo assim, você não sabe essa palavra, mas eles buscam com referência em uma palavra que você sabe. Então isso pra mim, assim, é so amazing. Bom, continuando. Aí, como eu fazia inglês intensivo, eu tinha minha segunda aula obrigatória do dia, que era a aula de Intermediate Speaking, Listening and Pronunciation. Eu tinha colocado writing, né, mas é pronunciation. Então, que eram minhas aulas das 11h35 até a 12h45. Então, tem um intervalinho aí de 10 minutos entre as duas aulas. E no meio da primeira aula, você também tem um intervalo de mais 10 minutinhos, que tem mais uma horinha de aula. 1h10 de aula, e a gente acaba a aula 12h45 e depois ali você pode ir embora. Mas aí também tem os outros K+, que começam 11h35, que no caso começaria a minha aula, mas aí não dá pra fazer, mas também eles começam a 1h15, então dá tempo de você dar uma comidinha ali e ir pra aula extra caso você queira, mas essa aula não é obrigatória. Você tem um horário pra começar, né? Minha aula, tipo, praticamente começava às 11h15, mas você poderia chegar até 20 minutinhos depois que você tá atrasado. Então, 8h15 você está no horário, 8h25 você está atrasado, e depois disso você não vai ganhar presença, mas a professora faz questão de que vocês entrem nessa aula mesmo que você esteja atrasado. Outra regrinha da escola, que eu acho que é isso que eu ia comentar, mas eu tinha esquecido no meio do caminho. Você tem que ter 100% de frequência pra você receber seu certificado de conclusão de curso. E nisso aí, tipo, no meu caso, foram 20 dias. Eu teria que fazer 16 dias pra não perder o meu certificado. Mas eu fui 100 dias, que eu fui raçuda, porque na última semana eu tava querendo ficar em casa. Mas são essas regrinhas pontuais que eu acho que toda escola tem. E essa principalmente de você ter mais que 80% da frequência para você receber o seu certificado. Consigo avançar o meu nível de inglês em apenas um mês de intercâmbio? Bom, eu acho que eu não posso responder isso. Não por mim, mas, tipo assim, no geral, eu acho que eu não consigo responder isso pra vocês, porque a questão de avançar no inglês leva muita coisa em consideração. A dedicação, o estudo, o qual você quer aquilo, o tempo que você tá determinado a se dedicar aí. Tipo assim, meu objetivo foi fazer um curso intensivo de inglês para que eu passasse uma boa parte do tempo na escola, porque eu acho que talvez, tipo, 2 horas seria bem pouco. Você pega ali e já sai. Por mais que você saia para um ambiente que é totalmente inglês, eu acho que você absorve mais tempo se você tá na escola, se você conversa com seu colega, se você pega uma amizade ali com alguém que não fala sua própria língua. Mas eu acho que você percebe que você pega um pouco mais de confiança em falar inglês. Sim, você não fica muito resquício de falar inglês, porque você tá ali, as pessoas só falam inglês, só vão falar inglês com você se não é nenhum amigo seu brasileiro, entendeu? Então, tipo assim, é muito mais prático você ver que as coisas começam a fluir mais fácil. Não quer dizer que você avance o nível inglês, porque eu acho que a parte do inglês de avançar, você avança mentalmente, você vai aprendendo palavras novas, você vai aprendendo a falar do jeito que as pessoas normalmente falam, que é a questão da pronúncia, que é muito difícil de país para país, a pronúncia. Então eu acho que você percebe que você mesmo avança, você se surpreende com que você consegue argumentar, com que você consegue comprar numa loja, que você consegue pedir no restaurante, e essas coisas que você, na comunicação. Na regra da escola você precisa ter 8 semanas de inglês para você conseguir fazer uma outra prova que vai determinar se você conseguiu avançar um nível no seu curso de inglês. Então, basicamente, se você faz um mês de curso, você no mínimo vai notar a sua relação com o inglês, se melhorou. Mas na escola, você realmente não consegue saber muito se você avançou, porque você só consegue fazer essa provinha caso você tenha 8 semanas de curso. Mas eu acho gostoso você perceber que você consegue se virar. É muito legal essa parte, assim, de que você vê, você fala, nossa, só foi. Quando você vê, você fala, caraca, eu tô conversando com a galera em inglês, tô fazendo meus pedidos numa boa, tá todo mundo me entendendo, então tá, tipo, tudo bem, entendeu? Sexta perguntinha é uma perguntinha muito comum. Eu posso começar as aulas sem saber falar nada em inglês? Você pode, você deve. E uma coisa que eu aprendi é que
Se os nossos pais soubessem que fazer um intercâmbio avançaria muito mais na nossa parte de aprender inglês, eles não teriam gastado nada com esses cursos que a gente tem no Brasil. Eu não tô desmerecendo, né, as escolas, mas você não sai do básico, sabe? Então se você... Eu fiz 2 escolas diferentes e não saía do básico, mas eu não sei se... Não sei, tipo, da escola, sabe? Se ela tem um posicionamento de... Ah, agora você vai fazer uma prova de nivelamento e ver se você melhora. Nas escolas que eu fiz, não tinham isso. Então, eu sou da seguinte opinião. Se você ainda não fez nenhum curso de inglês, você está pensando em fazer um intercâmbio, ou quer fazer um curso aqui antes pra talvez saber alguma coisa pra viajar, não faça. Basicamente, tenta só aprender sozinho esse vocabulário de aeroporto, o vocabulário de você pedir uma comida. Mas se você tá pensando em fazer um curso fora, eu te indicaria fazer o curso fora, que eu acho mais válido do que qualquer outra coisa. 7ª e última pergunta, porque eu acho que não tem mais muita pergunta, mas se vocês tiverem mais perguntas, coloca aqui nos comentários pra eu não esquecer de responder, porque eu pensei em umas perguntas básicas, né, que a gente tem quando vai fazer intercâmbio, quando vai escolher escola, quando vai tentar organizar na cabeça o que você quer, né? Então comenta aqui embaixo pra eu saber o que você quer saber. Se a sua curiosidade ainda não tá nesse vídeo, comenta aqui que eu respondo pra você. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo também, que me ajuda bastante, porque ainda falta muitos vídeos pra vir aqui pro canal desse intercâmbio. Até qual idade posso fazer um intercâmbio de idiomas? Eu percebo que todas as pessoas que acompanham Instagrams de pessoas que trabalham com essa parte de viagem e intercâmbio sempre fazem essa pergunta. Idade, tipo, é consequência, assim, tipo, idade do que pode e o que não pode ser feito. Gente, você pode fazer tudo o que você quiser. Na idade que você tem, sempre vai ter coisas específicas para a sua idade, tá? Fique ciente disso, de que não importa a idade que você tem, você sempre vai poder estar fazendo curso, sempre vai poder estar aprendendo, porque nunca é tarde para você aprender nada. Kaplan, ela tem um 30+, que são turmas de pessoas com mais de 30 anos. Porque eu acho que, consequentemente, quando você vai fazer um intercâmbio e você talvez tenha, sei lá, talvez 30 anos, você ainda se mistura com a galera de 20 por aí. Mas se você tem 40, 50 anos, talvez você já não quer se misturar com a galera que tem 16, 17, 15 anos. Normalmente algumas escolas trabalham com isso, de 30+, que são as áreas específicas para pessoas com mais de 30 anos, ter aulas com pessoas dessa mesma idade variando. Então vocês têm, tipo assim, já começa a ter a mesma ideia. Só que nessa parte de 30+, eu acho que quando você vai aprender grammar, se você tem pessoas da mesma idade que você, sei lá, acho que a concentração é diferente, acho que a conversa é diferente do que as pessoas que são mais novas. Então é muito legal a escola conseguir separar esse núcleo de pessoas e facilita um pouquinho. Então não tem idade mínima nenhuma pra você fazer o intercâmbio. No caso, eu acho que tem idade mínima pra você começar, que talvez seja 15 anos por aí, mas não tem idade máxima. Então aproveita, se você tá com um tempo sobrando, tá com uma graninha sobrando, investe em você, porque é uma experiência incrível. O vídeo termina por aqui. Eu tentei responder todas as dúvidas que seriam pertinentes, né, sobre o vídeo de escola, sobre falar um pouquinho sobre estudo no Canadá. E também finalizando que eu acho que um mês sempre vale a pena. Um mês eu acho um período incrível, que você consegue conhecer a cidade, você consegue estudar, mas eu ficaria muito mais tempo aí em Toronto. Então é isso, gente. Beijo, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau!